Hey there, how you guys doing? O vídeo de hoje é sobre do e does, e eu quero responder duas perguntas nesse mesmo vídeo. A primeira pergunta é qual que é a diferença entre do e does, né? Quando que eu vou ter que usar do em vez de does, ou quando que eu vou ter que usar does em vez de do? E a segunda pergunta é quando que eu vou precisar usar algum desses, né? Que situações que eu tenho que usar o do ou o does, enfim, você já deve ter ouvido aí falar sobre verbo auxiliar e blá blá blá. Beleza, então vamos começar aí pela pergunta mais fácil, tá? Que é essa de qual que é a diferença entre do e does, né? Quando que eu vou ter que usar um em vez do outro? Olha só, é bem simples, não adianta complicar. O does, ele é a conjugação do do para a terceira pessoa do singular. Se ficou difícil, assim, olha, a terceira pessoa do singular é o he, she ou it, né? No nosso português seria ele e ela, né? O it é usado para ali coisas ou animais. Enfim, sempre que eu quero falar alguma coisa com do, só que eu vou falar na terceira pessoa, ou seja, para he, she ou it, eu tenho que usar o does em vez do do. Simples assim, não adianta complicar, não é difícil, então não tem pra que ficar fazendo mistério com isso. Does em vez do do, quando a gente está falando na terceira pessoa, ele ou ela, he, she ou it. Então, para todas as outras pessoas, a gente vai usar do. Olha só, I do, you do, we do, they do. Mas he does, she does e it does. Tá, ok. Então uma pergunta aí já foi respondida, né? A diferença entre do e does. Agora a segunda pergunta, então, né? Quando que a gente vai ter que usar esse do ou does, né? O que significa do? Então, olha só. Primeiro, o verbo do, o verbo to do, ele pode ser traduzido como fazer, ele significa fazer. E nesse sentido, então, ele seria um sinônimo de to make, né? Talvez você conheça aí a tradução de fazer como make. E daí você fica pensando, tá, mas então por que do é fazer também, né? Eu não vou entrar muito fundo nisso, senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas se vocês quiserem, pode pedir aí pelos comentários, se vocês quiserem um vídeo sobre a diferença entre do e make. Bem por cima, assim, uma das explicações seria que quando eu vou falar make, é quando eu crio alguma coisa, né? Então alguma coisa física vai sair desse ato de fazer. Já o do é mais fazer coisas que eu não crio alguma coisa física. Então, por exemplo, do the homework, né? Fazer o dever de casa, eu não estou criando nada. Ou, sei lá, do sports, né? Fazer esportes. Então essa seria uma das diferenças entre do e make. O que importa é que eles dois são traduzidos como fazer. Então, primeira situação, o verbo to do tem o significado de fazer, né? Nesse caso, olha só como fica a conjugação desse verbo. I do, né? Eu faço. You do, você faz. E daí agora ali o does, né? He, she, it does, né? Então ele ou ela faz. Depois tudo do, né? Nós fazemos, we do. Vocês fazem, you do. E eles fazem, they do. Tá, ok. Então a primeira situação aí, o verbo do como fazer. Vamos ver alguns exemplos aí para ficar mais claro, né, para vocês. Então olha só, primeiro exemplo. Can you guys do that? Can you guys do that? Né? Vocês conseguem fazer aquilo? Então ali eu usei you guys para ficar mais claro que eu tô falando vocês e não você, né? Porque como você viu ali na conjugação, em inglês não existe diferença. Eu vou falar you tanto para você quanto para vocês. Mas se eu quero explicitar mais do que é mais de uma pessoa, né? Que é vocês, eu posso falar, por exemplo, you guys. Então esse exemplo aí, can you guys do that? Vocês conseguem fazer isso, né? Então ali o do como verbo fazer. Olha só o segundo exemplo. I am playing video game while he does the homework. I'm playing video game while he does the homework, né? Então ali eu usei o he para mostrar para vocês como é que ficaria o does ali e o do na prática, né? Então eu tô jogando videogame enquanto ele faz o dever de casa, né? Então while he does the homework. E o último exemplo, então, o terceiro exemplo, I can't believe what you did. I can't believe what you did, né? Eu não acredito, né? Não consigo acreditar no que você fez. Então ali eu botei no passado até já para mostrar como é que fica no passado, né? Então o passado de do, ele não é um verbo regular. A gente não vai usar o passado ali com ed, né? Como a maioria dos verbos. Passado de do é did, né? Então eu não acredito, não consigo acreditar no que você fez. I can't believe what you did. Ok, então esses aí foram os casos em que a gente vai usar o verbo do com o significado de fazer. Agora, o segundo caso, que é um pouquinho mais que o pessoal complica um pouco, é que o do, ele também pode ser usado como um verbo auxiliar. E aí complica um pouquinho as coisas, aparentemente, mas na real eu vou mostrar para vocês que é o contrário.
facilita as coisas. Porque em português a gente não usa muito isso de verbo auxiliar, mas em inglês se usa bastante. E você vai ver como que vai ficar mais fácil. Então olha só, a gente vai usar o do como um verbo auxiliar para 3 casos. Para perguntas, né? Então, sentenças interrogativas, né? Para perguntas, para afirmações negativas, quando eu quero negar alguma coisa, eu vou usar também o auxiliar. E um terceiro jeito que a gente pode usar o do como um auxiliar é quando eu quero dar ênfase para alguma coisa. Para essas 3 coisas, então, a gente vai usar o verbo do como auxiliar. O que complica aí um pouco, aparentemente, né? Na real, não é complicado. É que o do, ele não vai ter tradução. Não adianta você traduzir o verbo do, porque naquela frase, se eu vou traduzir para português, eu tenho que simplesmente ignorar o do, porque não existe nada em português que seria a tradução desse do. Mas por que eu disse que no fim isso facilita as coisas em vez de complicar? Porque olha só, em português, vamos pegar um verbo fácil aí, sei lá, verbo querer. Quantas conjugações que eu vou ter diferentes para o verbo querer? Como a gente, português é a nossa língua nativa, né, a gente não liga porque a gente já sabe disso naturalmente. Mas para um estrangeiro aprender isso é muito difícil. Olha só, eu vou dizer eu quero, tu queres ou você quer, ele quer, nós queremos, vocês querem, eles querem, né? São muitas conjugações diferentes. Em inglês, a gente vai facilitar bastante isso, porque ou não vai ter conjugação, a gente simplesmente vai usar a mesma forma para todas as pessoas, né, como é o caso ali do presente, com exceção da terceira pessoa do singular, ou a gente vai facilitar isso usando um verbo auxiliar. Aí a gente conjuga só o verbo auxiliar e deixa o segundo verbo na forma natural dele. O que no fim facilita as coisas se você pegar o jeito de como falar isso. No fim fica mais fácil do que difícil. Tá, beleza. Então se pareceu complicado, vamos botar alguns exemplos aí para facilitar um pouco e eu vou mostrar para vocês como que fica fácil. Olha só, eu te disse que o verbo do como auxiliar, ou seja, eu não vou traduzir ele pode ser usado em 3 coisas, né? Perguntas, afirmações negativas e para dar ênfase. Então vamos começar ali com as perguntas, tá? Nas perguntas a gente vai usar o verbo do. Olha só, se eu quero perguntar para ti se você toca piano, né? Em português eu falaria, você toca piano? Em inglês, eu tenho que usar o do. Olha só, do you play the piano? Do you play the piano? Então o do ali, ele é um auxiliar do verbo play, que é tocar. Então ele não tem tradução. Não adianta tentar traduzir esse do, porque não existe tradução para ele. É simplesmente guardar isso. Quando eu vou falar uma pergunta, né, eu não vou falar you play the piano, simplesmente, né, como seria mais literal assim do português, né? Ou sei lá, play you the piano. Não, nada disso tá certo, né? Tá errado. Eu vou ter que usar o do. Então, você toca piano, do you play the piano? É assim que a gente fala. E se eu for botar, por exemplo, na terceira pessoa ali, né? Se eu quero perguntar ele, aí ficaria com o does, como eu já falei lá no início do vídeo, né? A diferença entre do e does. Então, se eu quero perguntar ali se ele toca piano, eu vou perguntar Does he play the piano? Does he play the piano? Ele toca piano? E é simples assim. Botando uma outra pessoa agora aí para você ficar mais familiarizado, então vamos falar alguma pergunta com eles, né? Eles seria they, e como a gente viu lá no início do vídeo, o they eu também vou usar o do, tá? Então se eu quero perguntar, por exemplo, eles tomam cerveja? Eu vou simplesmente perguntar, do they drink beer? Do they drink beer? Né? Então eu vou usar o verbo do para fazer perguntas. O segundo caso, então, que eu vou usar o do como auxiliar é para fazer negações, né? Afirmações negativas. Quando eu quero negar alguma coisa, eu vou ter que usar o do. Nesse caso eu vou falar do not ou does not, se for ele ou ela. Então olha só, se eu quero, por exemplo, dizer eu não acredito em você, eu não acredito em você, em português, né, se a gente fala desse jeito, se eu fosse traduzir literalmente para o inglês, ficaria algo como I not believe you, isso está errado. Eu vou ter que usar o do como auxiliar. Então, o certo seria I do not believe you. Eu não acredito em você, I do not believe you, né? Ou mais contraídamente ali, né, como as pessoas normalmente falam, I don't believe you. I don't believe you é nada mais nada menos do que I do not believe you. Só que para ficar um pouquinho mais fácil de falar, né, em vez de do not, a gente fala don't. E se eu fosse usar então a terceira pessoa, né, daí eu teria que falar does not. Então, por exemplo, ele não acredita em você. Aí seria he does not believe you. He does not believe you, né? Ou contraído ali, he doesn't believe you. Mesma coisa também. He doesn't believe you ou he does not believe you.
Tá, mais 2 exemplos aí para você gravar direitinho como é que fica o do como auxiliar nas afirmações negativas, né? Então digamos que, sei lá, seu filho quer comprar mais um sapato, mais um tênis, e você diz, não, você não precisa de mais um sapato. Então em inglês a gente falaria, you do not need one more shoe, né? Ou you don't need one more shoe. Então como usar ali o do not para fazer negações, né? E o último exemplo aí, she doesn't hear me. She doesn't hear me. Ela não me escuta, né? Ela não me ouve. Então, she does not hear me ou she doesn't hear me. Tanto faz, é a mesma coisa. O importante é você gravar que para fazer negações a gente vai precisar usar o do ou o does, ficando don't ou doesn't. Tá, e só para terminar o vídeo aí, eu te disse que o do também pode ser usado como um auxiliar para dar um sentido de ênfase, né? Esse aí é um pouco menos falado, mas enfim, eles usam bastante isso na conversação, né? Então, olha só, se digamos que, sei lá, alguém diz que você não ama, né? Sei lá, sua esposa diz que você não ama ela. Aí você quer dizer, não, eu te amo sim. Você quer dar ênfase, né? E falar, eu te amo sim. Aí você vai dizer, I do love you. I do love you. Repara que foi uma afirmação, né? Foi uma afirmação no presente. Então ela poderia ter sido falado simplesmente como I love you, né? Eu te amo. I love you. Mas se você quer dar uma ênfase, quer dizer, não, eu te amo, ou eu te amo mesmo, aí você pode falar I do love you. I do love you. Esse do, ele é completamente, ele não precisa ser traduzido, né? Ele só tá ali para dar uma ideia de ênfase. E mais um exemplo aí com essa ideia de ênfase, né, para ficar bem claro, digamos que você quer dizer que algumas pessoas aí precisam mudar, né, mas elas realmente precisam mudar. Então você pode dar uma ênfase dizendo they do need to change. They do need to change, né? Pode ser, por exemplo, que alguém disse, eles não precisam mudar. Aí ela fala, they don't need to change. Aí você vai lá e responde, no, they do need to change, né? Repare que, mais uma vez, esse do aí é desprezível. Eu poderia simplesmente falar, they need to change. They need to change. Eles precisam mudar. Mas para dar uma ênfase, você pode usar opcionalmente aí esse do, they do need to change, dá uma ênfase um pouco maior. Então, se você gostou desse vídeo, se você conseguiu agora entender a diferença entre do e does e quando usar cada um deles, não esquece de deixar seu comentário aí, de deixar o like no vídeo, e se ficou alguma dúvida ainda, também comenta aí que eu vou tentar te responder o mais rápido possível. E é isso aí, galera. Eu vejo vocês, então, semana que vem no próximo vídeo. See you guys next week.